Qualquer idiota consegue vender algo dando desconto. Baixar o preço é um recurso, mas não necessariamente e tende a não ser o mais eficiente. Qualquer idiota pode dar desconto para vender mais. Isso é geralmente o que os idiotas fazem. Construir uma boa oferta é o que te possibilita vender o mesmo produto em um ticket mais alto, te remunerando de uma melhor forma e, principalmente, trazendo para o teu negócio mais receita, mais lucratividade e, principalmente, margem de lucro. Meu objetivo com vocês é mostrar o valor que vocês têm enquanto profissionais dentro do segmento de vocês, aumentar os tickets que vocês cobram e os percentuais em suas respectivas coproduções e, principalmente, a taxa de conversão, sem que, para isso, vocês precisem baixar o ticket. Vocês vão ter acesso a uma estrutura prática que traga uma renegociação com os clientes atuais de vocês, novos fechamentos e maiores taxas de conversão. E por que é importante eu entender o valor que uma oferta bem construída tem? Porque ela te possibilita fechar contratos como esse, no qual foi vendidas 5 sessões de mentoria num ticket de R$ 5.830 para um lead frio, consultorias de R$ 14.300 e LTV de R$ 21.000 com um único cliente. Quando meu ticket é mais alto, eu não preciso de muitas vendas para concluir a minha meta de faturamento. De maneira que uma boa oferta também me possibilita ter 30% do faturamento de um negócio que faturou no ano passado R$100.000, com uma entrega de apenas 2 horas de call semanal, individual. E é muito interessante porque aqui já começa uma simetria. O tempo que eu coloco em um projeto não é diretamente proporcional ao que eu recebo dele. E é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. Porque criar, validar e fechar boas ofertas é o que te possibilita deixar de sobreviver do digital e, de fato, conquistar um cenário de uma qualidade de vida maior. Boas ofertas, inclusive, te possibilitam fechar 30% do faturamento de um negócio que fez, nesse caso, R$500 mil no ano passado, por 2 horas de call semanal individual. Não se trata do tempo, se trata da qualidade, porque o cirurgião mais experiente faz a cirurgia em menos tempo, te cobra mais e traz uma qualidade maior. Como eu aumento o meu valor instantaneamente diante do meu cliente? Se eu for vender um produto de produtividade, quanto é que eu posso cobrar? R$200, R$300, 500 talvez? Agora, se eu vender produtividade para empresários, já vai para uns 1.500. E se eu for além e vender produtividade para C-levels de startup de alto desempenho? Certamente a gente imagina que o valor agregado é muito maior, porque o nicho constrói sobre ti barreiras que te protegem e aumentam a percepção de valor que o cliente tem de ti. O mundo sempre vai carecer de especialistas, e entender isso é abraçar a ideia que à medida que tu te posiciona e te desenvolve para masterizar uma única habilidade, tu tende a resolver todos os teus problemas. Se tu é o melhor naquilo que tu faz, tu está no melhor dos campos, porque a gente sempre é reconhecido por alguma coisa. Às vezes a gente é o cara da copy, o cara do tráfego, às vezes a gente é só o carinha que cuida das campanhas. E para cada lista dessas, o cliente tem um budget. O objetivo é que a gente ocupe na cabeça dela a que mais vale. É importante, inclusive, que à medida que eu estou lutando para construir o meu nome, eu me mantenha no mesmo segmento. Eu enfrente a resistência e esse desejo incontrolável de fugir do mercado que eu escolhi. O mundo carece de especialistas. Ao invés de correr atrás dos teus clientes, perceba como é o comportamento de um especialista. Ele não vai até as pessoas orbitam em torno dele. Da mesma forma que, ao invés de caçar borboletas, quando eu cultivo um jardim, elas orbitam
no meu entorno. Entender que posicionar-se de uma forma presente, que agregue valor para o cliente da minha parte e principalmente traga a ele o resultado que ele almeja, é compreender que se a experiência for positiva, ocorre a recompra. E eu já fujo de um cenário em que eu almejo apenas fechar porque eu quero me resolver, quero faturar um X, e principalmente busco nele a possibilidade de trabalhar o meu bom nome diante de um case no cenário do cliente. E é por isso que a gente não tem que almejar o resultado e o fruto, que é o quanto tu vai cobrar o cliente. Porque quanto mais tu busca alguma coisa, mais ela se distancia de ti. Porque tu entra automaticamente numa energia de escassez. Em que tu tem que provar para o cliente que tu vale aquilo, não, e é isso. Mas quem é, não precisa falar. Ter essa clareza é fundamental diante do momento em que eu me porto diante de um cliente. Porque se eu coloco nas mãos dele o controle sobre o meu valor, eu já perdi o primeiro ponto na negociação. Isso é que nem o cara que ficou solteiro há pouco tempo. Ele precisa mostrar que ele está curtindo. Ele tem que treinar e tirar foto, e tirar umas selfies assim, oi bebê. Só que no final das contas, o que está acontecendo? Nós sabemos que nada. Aos que têm, ainda mais será dado, e aos que pouco têm, até o pouco que têm, lhe será tirado. Se tu persegue o resultado, tu tende a te frustrar porque tu não controla ele. Tu não consegue saber se tu vai alugar o espaço do evento e ele vai acontecer de fato com o número de pessoas para o qual tu te programou para que acontecesse. Porque talvez tenha uma enchente, talvez dê a pandemia, 1 milhão de variáveis podem ocorrer. Só que se eu volto a energia para o campo em que eu tenho possibilidade de ação, o que mede a minha satisfação não é o resultado, não é o fruto, mas sim o quanto eu evoluí durante esse período de plantio. No meu caso, eu tenho um objetivo. Eu quero acumular 1 milhão de patrimônio até os meus 28 anos. E para isso, se eu buscasse apenas o fruto, que é ter o dinheiro ali na conta, eu abdicaria de, por exemplo, fazer um letreiro igual ao do TED Talks, que não serve para nada, mas é bonito. Eu não quero fruto. Eu quero me tornar a pessoa que consegue receber e criar esse patrimônio. À medida que eu moldo meu campo de crescimento para dentro de mim, eu tenho esse controle e, principalmente, passo a evoluir cada vez mais nessa escada rumo à construção de patrimônio. Obviamente, somados aos aportes recorrentes mensais, em cima de uma simulação de 7% de juros ao ano. Ajuda bastante. O sucesso, ele é sequencial e nunca simultâneo. Não existe um estalar de dedos que vai mudar a tua vida, um hack, uma campanha. O que existe é o trabalho dia após dia, buscando uma versão melhor de ti mesmo. Seja no teu trabalho, ou mesmo na tua esfera de impacto, seja para tua família ou profissional. E é interessante observar isso, porque agora eu já não espero pelo pulo do gato. Eu busco o caminho trabalhoso, mas eficiente, que foi provado pelo tempo. Algumas pessoas aqui no evento inspiraram poder em vocês. Vocês olharam de longe e vocês sentiram, sentiu drama. E a questão é, por quê? Será que é porque elas estavam falando demais sobre uma coisa? Ou é porque elas simplesmente tinham uma postura corporal, uma forma de falar, uma calma e um olhar que transmitiam isso? Agora, por que cobrar mais é melhor, tanto para ti e para o teu cliente? E como fazer isso? Fazer uma coisa bem feita é difícil. 2 é praticamente impossível. E no final das contas, a não ser que tu seja um supermercado, dificilmente oferecer mais vai trazer
um resultado maior para ti ou para o teu cliente, porque o mundo carece de especialistas. O valor, ele está diretamente ligado à escassez. Por que é tão incrível tu ser o 01 do UFC? Porque só existe um. Além disso, segundo o Alex Hormozi, que vendeu a companhia dele por 46 milhões de dólares e hoje tem um portfólio de equity em empresas com 200 milhões de faturamento anual, até os teus 10 milhões de faturamento ano, o teu único objetivo é focar em uma única solução. Não ganha quem oferece mais, mas sim quem traz para o cliente o maior resultado e a maior transformação. O médico não precisa operar coração, pulmão, joelho e menisco. Se ele fizer uma coisa bem feita, já está tranquilo. Mirem o tamanho do mercado brasileiro. Com certeza, hoje, tu não dá vazão para todos eles. Então, por que tu está viajando na maionese? Quantos megapixels tem a câmera do iPhone? Com certeza, eu não preciso saber para entender que é melhor que a do Xiaomi. Quanto mais tangível é o teu produto, X anúncios, tantas copies, tantas horas, mais facilmente comparável ele é. Por que a gente não compara a câmera do iPhone com a do Xiaomi? O valor não existe, o valor é percebido. Ele é, inclusive, resultado de uma equação em que o sonho do cliente e a certeza de que ele vai ter resultado dividido pela menor quantidade de tempo e esforço que ele vai ter. Não à toa, o emagrecimento na academia pode custar R$100 ao mês. Mas para isso eu fico 1 ano, 2, até ter o resultado, correndo o risco de engordar tudo de novo, tendo que me deslocar até o treino, precisando de motivação, precisando comprar roupa de academia. E aí vamos supor que eu invisto no ano uns R$3.000. Tudo bem. E se eu conseguisse te fazer emagrecer em 24 horas? O quanto eu poderia cobrar por isso? Pela lipoaspiração, R$20.000. Sonho do cliente, ficar magro, com certeza, ele só acorda e já está resolvido. 24 horas dormindo, sem nenhum esforço, nenhum sacrifício, sem pensar no pós-operatório. O valor é perceptível, porque no final das contas eu recebi essa mensagem e na metade do evento muita gente trouxe essa questão à tona. Na verdade eu perguntei, né? Para ter uma ideia, tem gente que não viu o valor, outras pessoas veem. Eu volto a minha energia para elas. Eu não preciso provar a ninguém do meu valor. Porque algumas pessoas, e as pessoas certas, assim veem. Vamos supor, então, que tu tem um problema de foco. Como que a gente pode resolver isso? Se tivesse um problema de foco, o que tu faria? Medicamento? Eliminar as distrações e medicamento. Eu ouvi meditação? Nesse caso, temos o Venvance. E a meditação, que nem alguém falou aí. Então vamos ver qual deles que vale mais. De um lado, qual deles me possibilita atingir o resultado de me sentir presente? Tanto o Venvance quanto a meditação, 1 ponto para cada um deles. De outro, o quanto eu percebo que eu estou evoluindo para conquistar aquilo que eu quero. Porque se eu estagno, eu me desmotivo e eu paro. Meditação é difícil, é chato, é cansativo. E já o Venvance, engulo a pílula, resolvido. Agora, quanto tempo eu levo para colher os benefícios da meditação? Meses, talvez? Venvance, 40 minutos, está no organismo. Agora, com relação ao esforço empregado, dor nas costas, desconforto mental, eu intencionalmente tenho que voltar a minha energia para determinada situação. Agora, no Venvance, só toma a pílula, 4-1 para o Venvance. Eu não estou entrando no mérito do que é certo e o que é errado. Eu, pessoalmente, nunca tomei Venvance para trabalhar. A única coisa que eu fiz foi usar bafo, mas era na Barra de Imbé, então estava liberado. A única forma... Eu ensaiei essa. A única forma de cobrar mais caro é agregando o máximo de valor possível. Então, como fazer isso? Na equação de valor, temos a constante. Ter clareza sobre isso
fez com que o Venvance movimentasse 4,3 bilhões de dólares, esse aqui usa bafo, em 2022. Então, como criar uma oferta de alto valor agregado? Primeiro passo, identificar o sonho do teu cliente. Se tu trabalha com negócio local, o teu cliente quer lotar a agenda. Se trabalha com infoproduto, teu objetivo é vender com constância, num CPA desejado. Se tu é coprodutor, tu quer ter um lançamento lucrativo. A gente identificou o problema, identificamos o sonho, agora identificamos o problema. Negócio local, o cara não sabe usar CRM, ele não entende de métrica. O cara do infoproduto, ele não tem um coprodutor bom, os mentores ensinam, mas não executam. O coprodutor, ele tem que ficar toda hora conferindo o trabalho do freelancer que ele contratou, ele não sabe se o cara vai cumprir o prazo, responsa. Entendemos, então, para essa dor, qual a solução? Se ele não sabe usar um CRM, como treinar? Vamos ensinar ele a como os funcionários podem usar um CRM. Se ele não sabe gravar um anúncios simples e eficientes para fazer, não com qualquer celular, mas sim com o iPhone. Se ele não entende nada de métricas, eu tenho que ensinar, trazer uma solução sobre como entender onde está indo o investimento em ads. Agora, no infoprodutor, ele não tem um bom coprodutor. Então, encontrar esse bom coprodutor. Ao invés de só saber da estratégia, como implementar funis de marketing rapidamente, ou ainda como conciliar a produção de conteúdo com vendas. Nesse cenário, eu vou ceder a ele, ao coprodutor, eu vou ceder acesso à lista de 10 profissionais certificados em copy, tráfego e design, ou ainda, se ele tem custos excessivos com tráfego, 3 automações para aumentar a taxa de conversão no checkout. Se a BM dele cai, como blindar a BM para não parar ou veicular os anúncios. Esse é aquele momento que eu literalmente paro, sento e escrevo, porque falhar ao planejar é planejar a falhar. Eu quero entender a chave Pix do meu cliente. O que ele precisa, que muitas vezes o mercado não oferece. Porque o mercado oferece gestão de tráfego, copywriting, coprodução. E não tem nenhum problema com isso, porque muitas vezes essa é a solução, só que tu não está mostrando tudo o que está dentro dessa gama. E nem da forma mais sexy possível. Já entendi o sonho do cliente, já entendi o problema dele, já entendi a solução. Agora é o momento em que eu trago a minha essência para esse profissional. De maneira que, ao invés de dizer, eu vou também treinar os teus funcionários para fazer o CRM. Imersão CRM descomplicado. Em 2 horas, eu pego a tua caixa e a tua secretária e auxilio elas no processo de preenchimento do CRM de forma extremamente simples. Seria um caso. Ou ainda, te entrego como bônus o meu curso Edição Express, que vai te ensinar como gravar bons anúncios com apenas 3 takes, sem precisar de equipamento. Já que é uma objeção, não tenho verba para o gestor, para o designer. Ou ainda, se ele não entende como trabalhar as métricas, Ads 80/20. Entenda as 3 principais métricas para entender para onde vai a tua verba de anúncio online. Percebam, eu só estou listando toda a gama de soluções que eu posso trazer para ele. Se o cara não encontra um bom coprodutor, Digital Match. Conecte-se com coprodutores especialistas do mercado e uma comunidade 100% online. Eu deixo a minha imaginação correr, porque eu já sei que o que vai limitar a minha ação é o mundo real. E conforme eu só controlo a minha cabeça, nele eu vou me deixar imaginar. Além disso, como conciliar a produção de conteúdo com vendas, assistente artificial, usando a IA para reduzir em 80% o tempo de implantação de novos projetos. Agora, se ele tem um problema que ele não consegue bons profissionais, Team Hunting, escolha a contratação e treinamento de prestadores de serviço do digital para o teu negócio. Uma solução plug and play. Se ele tem problema com o custo do tráfego, ROAS Plus, integração e implementação de 3 automações de venda. É óbvio, para quem entende, que é só criar a conta no ManyChat, botar o cartão, sincronizar e pegar o linkzinho. Mas para o teu cliente, o quanto isso vai botar no bolso dele? Numa coprodução que eu tinha no ano passado, tem uma pessoa respondendo no WhatsApp, fez a gente vender R$30 mil. E o que ele me vendeu? Cara, eu vou responder os seus WhatsApp, mas para mim o que eu vi? R$30 mil. Porque a percepção sobre as coisas é alterada. O que vale mais? O Venvance ou a meditação? Ou o bafo? Então, se a BM cai, BM Shield, 3 ações de verificação interna para reduzir a chance de teu BM cair. Às vezes é cadastrar o CNPJ, é mandar os documentos, é assinar no cartório, fazer um bolo.
Beleza, quantas pessoas não vão fazer isso? E outra coisa, se fizerem, não falarem para o teu cliente, quando ele for comparar as ofertas, quem está oferecendo mais? Quantas funções tem um tijolo? Ele pode servir como um peso de papel, ele pode servir como um banco, ele pode servir como uma arma, ele pode servir como um giz, se eu quebrar ele e riscar no chão. No fim das contas, a solução que tu entrega, de coprodução que seja, de gestão de tráfego, de copy, de videomaking, engloba uma série de outros fatores. Tu não tem que olhar as coisas sob a tua perspectiva, mas sim a do teu cliente. Então, a gente quebra em entregáveis todas as soluções que eu entrego. Isso aumenta a percepção de valor. Não é só uma gestão de tráfego. Não basta ser, é preciso mostrar e parecer. Cara, eu sei o trabalho e o empenho que eu tenho para conduzir um time de vendas a um determinado resultado financeiro. Então é óbvio que eu vou botar muita energia para comunicar isso pro cara. Porque se eu não fizer isso, vai acontecer dele fechar com outro malucão, e aí vai dar merda. E às vezes ele não vai fechar no meu ticket, só que no final das contas não tem problema. Porque eu não vendo a solução, eu vendo o resultado. Passo 5. Cortar e empilhar. Eu listo todas essas soluções, eu nomeio o serviço principal, e aí agora eu simplesmente adiciono como um bônus. Isso te traz uma ancoragem. Porque tu vai ter a gestão de tráfego no ticket de X, mais o processo do BM Shield, no qual a gente reduz a chance do teu BM cair, de maneira que a veiculação de anúncios não vira uma variável, mas sim uma constante nos teus negócios, trazendo previsibilidade de caixa. No caso da gestão de e-mail marketing, quando eu faço o DKIM e o DSIM, é uma atitude extremamente simples, mas que aumenta a entregabilidade do e-mail. Fulano, na prática, a gente coloca o teu perfil do ActiveCampaign em um contexto de adequação das políticas brasileiras e americanas de entregabilidade de e-mail. De forma que agora o teu disparo, ao invés de atingir X%, passa a atingir X tanto a mais por cento. E no final das contas, essa altura a gente já sabe que a taxa de conversão do e-mail é tanto, isso resulta em mais dinheiro no teu bolso. É simples. Por apenas tanto. Porque no final das contas, talvez o outro prestador de serviço vá fazer isso. Só que ele não falou. E aí, meu amigo, é um problema dele. Agora, beleza, eu entendi como envelopar o meu produto de uma forma que ele valha mais. E como trouxe o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É óbvio que a partir disso tu consegue fechar mais negócios. E azar. Só que a gente não quer fazer isso. Porque todas as coisas que valem a pena nessa vida são fruto do interesse composto, que é quando uma ou mais pessoas se relacionam com um objetivo específico, seja o de desenvolver um negócio saudável, seja o de criar uma família, seja o de desenvolver uma parceria de negócio, seja o de confiança mútua. Tudo o que vale a pena na nossa vida envolve outras pessoas, porque isso não pode ser comprado. De maneira que a minha credibilidade, ela não deve ser variável, mas sempre uma constante. Então, não vale a pena vender um negócio num ticket caro para já era. Isso é pensar pequeno, porque quantas vezes aquele cliente pode comprar contigo de novo? E outra coisa, quanto mais ele pode te indicar? Só que aí tu tá tão na vibe do vou vender mais caro, apenas, sem entregar mais valor, que tu deixa de alimentar o moinho da vida. Se tu não acredita no teu produto ou serviço, dificilmente tu vai conseguir vender ele. Por mais que tu venda, a experiência do cliente não vai ser ruim, não vai ser boa. Então a minha sugestão é que tu traga uma garantia. Porque no final das contas, se o que eu estou te falando não se comprovar, não tem problema. Pega o teu dinheiro de volta, dobra o valor no Pix. E isso é uma coisa que é muito incrível, porque poucas pessoas têm a capacidade de honrar a sua palavra. Muita gente só faz para ver o que vai acontecer. Fechei mais um cliente, o almoço está pago, a janta não sei o quê. Cara, o que tu está imaginando, meu? Assim que a maré baixar, veremos quem está nadando nu. Simplesmente isso. Como manter, então, um cliente comigo por mais tempo? Goste dele, se importe com ele. Por isso, vender projetos num orçamento complicado, num percentual que não vale a pena, é um tiro no pé. Porque isso vai ver com que tu queira o cara longe de ti, na real. Pelo amor de Deus. Isso não é bom, porque ele sente isso.
e o teu nome passa a estar prejudicado. No fim das contas, já diria o MC Ariel, quero um foguetão e a família bem, quero ver a lua e a noite aproveitar. Tem mais 100 milhão que quer isso também, mostra o quanto você quer. Ah, tá, velho. O que eu quero dizer com isso? Se tu quer comer igual tubarão, tem que estar disposto a nadar com eles. Tem mais 100 milhão que quer isso também. Cara, bem-vindo ao mundo. Todo mundo quer, poucos fazem. E no final das contas, se tu não pegar aquilo que tu sabe que te pertence, acostume-se. A pessoa que tu almeja ser, ela é ansiosa, ela é desesperada por dinheiro, ela é estressada, ela é angustiada, depressiva, desanimada, ela fica à beira de um burnout, ela precisa fechar aquele contrato, senão ela não consegue pagar o aluguel, que já está parcelado do 5º andar. Então, por que tu é assim? Tu acha que se tu fizer mais dinheiro vai mudar o teu caso? É óbvio que não, e a vida nos ensina isso. Então, temos, além de gostar do meu cliente, um outro pilar é melhorar o meu produto na prática. Tem mais 100 milhão que quer isso também. Por exemplo, no meu cenário, vendendo um serviço complexo de consultoria comercial, voltada para aumento de ticket, lucratividade e LTV, eu entendo o potencial que eu tenho de gerar resultado para o meu cliente. Nesse contexto, eu sei que se ele atende 14 clientes, se eu aumentar o ticket dele, ele atende 14 clientes. Então, se eu aumentar o ticket de 20% desses clientes em 20%, agora ele fatura 20 mil no mês. Só que antes, agora ele tem de receita atual, ao invés de 18 mil, 20 mil. Ponto é, essa planilha tangibiliza o resultado que o cliente tem comigo. De forma que não fica uma palavra que eu falo na cal e espero que ele não tenha escutado. Está aqui documentado. E eu estabeleço metas no desenvolvimento do projeto. De forma que isso faz com que fique até mais fácil para ele confiar em mim. Porque eu estou organizando o que vai ser o nosso projeto, desde o início na cal. É legal ter essa clareza, porque o objetivo do marketing é gerar demanda para a área de vendas. Tu gerou a demanda. Agora receba bem esse lead e trate ele da forma que ele merece. Porque o dinheiro é complexo de ganhar, simples de manter e fácil de perder. Outra situação, foi levantado, eu tenho alguns clientes em Porto Alegre, foi levantada a situação, uma confraternização. É algo relativamente barato de fazer, simples e que tem um valor percebido absurdo. A experiência que vocês viram hoje, por exemplo, ocorre 2 vezes no ano. Ocorreu 3. Ocorreu uma terceira nesse caso, por exemplo. É óbvio, é uma dinâmica diferente, mas no fim das contas é simples, é relativamente simples fazer as pessoas se sentirem bem. E às vezes é uma carta que tu coloca num kit, mas que foi escrito à mão, com cuidado realmente, tratando cada pessoa como ela de fato é. E além disso, se eu vendo consultoria comercial, eu sei que vendas é um assunto complexo, difícil muitas vezes. E se de um lado para o meu contratante já é maçante, imagina como é para o colaborador dele, para o SDR dele. Nesse caso, ao invés dele ter o problema, me chamar para a gente trazer uma solução, porque às vezes ele está com o cliente no telefone, às vezes ele está no WhatsApp, eu justamente trago o Second Brain, que é um playbook completo, revertendo objeções, analisando propostas, analisando páginas, a documentação de todo o conhecimento que eu tive dentro da minha empresa, o quanto isso me poupa de tempo, o quanto agrega de valor para o cliente. E isso é muito louco, porque isso é extremamente subestimado. Alguém aqui já viu o Second Brain que eu tenho? Ricardo, Léo e Patrick. Além disso, entrevista com o cliente, muito fácil vender. Agora quero ver a adesão do cliente com a tua solução. Nesse cenário, ao invés de só pedir um depoimento no vídeo, eu quero entender qual foi o marco do meu produto, qual o marco do meu serviço que mais agregou para ele. De forma que agora eu consigo ter melhorias constantes em cima de fatos, e não de teorias. E, principalmente, processos desenhados. Eu já vou ter que fazer uma vez, porque eu não fazia uma vez para sempre e agregar mais valor na minha oferta. Agora não é só um serviço comercial, é também um processo desenhado de prospecção e abordagem outbound, como um bônus.
Agora a gente vai entender como usar a escassez, a urgência e a garantia para as pessoas quererem ainda mais o teu produto e cobrar a mais por isso. Eu vou te vender um livro a 10 mil reais. E à medida que vocês verem o valor desse livro, eu quero que vocês levantem e se mantenham de pé. Esse livro aqui foi escrito por um americano e é um best-seller. Esse livro aqui foi escrito por um americano e é um best-seller e foi o livro de cabeceira do Warren Buffett que ele utilizou para principalmente transformar a Berkshire Hathaway num colosso de Wall Street. Esse livro contém o meu WhatsApp pessoal. Esse livro, ao comprar ele, eu te dou acesso a todas as outras edições do MMX que eu vou fazer, como VIP. E, naturalmente, sabendo que eu honro quem está comigo, tu não só vai ter o Golden Pass VIP, como também vai palestrar aqui com a gente por 45 minutos. Na próxima edição, que provavelmente conterá 150 pessoas. Muito mais do que isso, adquirindo esse livro hoje, e sendo o dia de fundação da imersão, tu vai receber o acesso à imersão. De forma que, durante 3 dias, tu vai estar junto a outros empresários e empreendedores do digital em um ambiente de alta frequência extremamente seleto. E, principalmente, ao Mastermind e a todos os produtos que eu vier a vender nos próximos 2 anos. Porque se hoje eu tenho 3 mil seguidores, 2.800, logo terei 5, 10 e 15. E o que eu quero trazer para vocês a partir disso é: o valor é perceptível, porque começou sendo só um livro. Obrigado a todos, uma excelente noite.